Graças e paz, queridos, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos mais um dia aqui com a nossa Escola Bíblica Dominical. É uma satisfação poder falar com vocês sobre a Bíblia, falar um pouquinho mais sobre aquilo que Deus tem para nós. Oremos. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Senhor amado, por este momento, te agradecemos por essa manhã, Pai, em que podemos falar um pouco da palavra de Deus para os teus servos, Pai. Guarda-os, Pai amado, livrando de todos os males, Pai amado, que essa palavra venha, Pai amado, ficar em nosso coração, Senhor. É o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje eu quero falar com vocês sobre a existência de Deus. Semana passada falamos um pouquinho sobre a palavra, sobre a Bíblia, e hoje vamos falar sobre a existência de Deus. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre Ele. E é interessante porque semana passada, quando nós falamos sobre a palavra de Deus, ela não tem por propósito discutir ou provar a existência de Deus. A Bíblia não vai entrar nesse mérito. Simplesmente a Bíblia ela vai mostrar quem é Deus. Ela já vai diretamente falando, Deus é assim, Deus faz assim. Não há uma discussão, né? Muitas vezes as pessoas vivem por aí nesse grande conflito. Deus existe? Quem é Deus? Muitas vezes as pessoas confundem, as pessoas pegam a própria palavra que nós vimos semana passada para criar algo que nós chamamos dentro da cristandade, do protestantismo, criar algumas heresias, muitas heresias, né? As pessoas, quando pegam os textos bíblicos isoladamente e fazem uma exegese, né, ou uma interpretação desse texto de maneira inadequada, você tem problemas sérios quanto a isso. Mas é importante salientar, é importante falar, mostrar que a Bíblia ela simplesmente mostra Deus, ela não põe de maneira nenhuma em xeque, ela não faz força para mostrar a existência de Deus. Tanto é uma afirmativa, né? Tanto está no imperativo, né? Que nós vamos ver alguns textos que falam sobre a sua existência, né? Ela não discutindo, né? Você pode ver em Gênesis capítulo 1, versículo 1, você já começa a ver que no princípio criou Deus os céus e a terra. Veja, então já está dizendo que antes de todas as coisas serem criadas, Deus já estava lá. Em Hebreus capítulo 11, versículo 3, também nos diz o seguinte, né? Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Veja o que acontece. Então, o próprio Deus, ele criou todas as coisas e ele criou do nada. Estamos conhecendo um pouquinho sobre Deus. Você consegue perceber, você consegue alcançar alguém criar algo do nada? Não? Nós pegamos, por exemplo, pegamos a areia e produzimos o vidro. Você pega, por exemplo, um material bruto, uma pedra preciosa, ela é bruta na natureza, você consegue lapidar ela para que ela tenha um brilho ou esquilates, você consegue trabalhar ela. Então você sempre pega algo na nossa cabeça, no nosso entendimento, você pega algo pronto para poder realizar alguma coisa. Então Deus é diferente. Com Deus, ele do nada, da sua palavra do nada, ele faz as coisas existirem. Quando você dá uma olhadinha lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, você vai ver tudo que foi criado do nada. Deus falou, haja, aconteça, e as coisas foram acontecendo, e esse é Deus. E ele, né, falando sobre ele, né, esse é o poder que ele tem por ele ser Deus. Na verdade, a crença, o crer no próprio Deus é uma questão de fé. Quando você recebe o Espírito Santo de Deus, ele toca em você e você recebe a fé. E essa fé vai te dizer que existe um Deus. É por isso que tem tantas pessoas por aí que vivem num dilema, sem saber Deus existe, Deus não existe, o que eu faço, onde eu estou, para onde eu vou. Essas pessoas não conseguem, mas o Espírito Santo de Deus é que mostra para você, ele vai lá e vai mostrar, Deus existe. Então você tem isso dentro de você, né? Então é necessário que o Espírito Santo nos mostre, nós tenhamos fé. Você tem que crer
Não há como você provar nada, não há como você dizer nada sobre Deus se você não crer, se você não acreditar, se você não tiver fé, porque Deus é Espírito. Mas isso não quer dizer que você possa falar que Deus não exista, né? O vento você não vê, mas você o sente. É da mesma forma. Deus nós podemos não ver, mas sentimos Ele na nossa vida, sentimos Ele na nossa alma, entendemos que Ele age sobre as nossas vidas, né? Então a fé é importantíssima no momento em que nós entendamos, venhamos a entender quem é Deus. Outra grande questão, né, que se coloca em discussão em todo o tempo é: qual a origem de Deus? De onde Deus veio? Quem criou Deus? Né? Parte-se do princípio que tudo que você conhece foi criado, tudo. Se a sua cadeira foi criada, seu celular foi criado, seu computador, tudo foi criado, né? A partir de, como nós já falamos, né, de algum outro produto você cria algum produto, né? Deus, além de ter criado tudo do nada, ninguém criou Deus. E quando eu falo Deus, eu estou falando da Santíssima Trindade. Eu falo do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, porque os três, eles são Deus. Essa é uma outra discussão para um outro momento, mas os três são Deus. Né? Para um outro estudo, melhor dizendo, de escola dominical. Mas é importante falar aqui sobre o texto que se encontra em Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Ele vai falar sobre Isaías, capítulo 43, versículo 13. Ele fala para nós sobre a origem de Deus. Fala assim: eu sou Deus, também de hoje em diante eu o sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá. Então, olha como está no imperativo. Eu sou Deus. Sou. Deus, ele é. Deus, ele nunca teve um começo, um fim. Ele está num tempo presente. Existem alguns termos que são utilizados no grego, né? É um presente que se renova. Deus simplesmente ele é. Não há princípio, não há começo para ele. Parece até que é uma forma difícil de passar, não é, de falar, mas é assim que nós entendemos. E só é possível entender essa questão de Deus ser pela própria fé. Em Êxodo capítulo 3, versículo 14 fala: respondeu Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos olhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Entenda, Deus simplesmente ele é. A conjugação do verbo é essa. Deus não teve princípio, Deus não teve um começo, Deus não teve uma origem. É difícil para que nós possamos entender, porque nós estamos presos ao espaço-tempo. Você tem uma linha do tempo, você não consegue romper esses dois componentes, o espaço e o tempo. Deus, ele está fora do espaço-tempo. Deus, não há contagem de tempo para ele. O cronos, não é como nós falamos, né? Contagem de tempo, ela só existe para nós. Nós o criamos essa contagem de tempo para melhorar, né? Otimizarmos o dia e sabemos que vamos fazer. Mas Deus, ele está fora disso. Deus é o Criador da vida, do homem, do céu, da terra e do próprio tempo. Todas as coisas foram criadas por Deus. É importante para fecharmos a ideia de quem é Deus, não é? E ser criado ou não ser criado, e quando veio a existir, é o texto que encontra-se em Apocalipse capítulo 22, versículo de número 13, que fala: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Quero deixar a simples conclusão que eu estava lendo esses dias. Isso quer dizer que ele é a própria origem. Deus é a origem de todas as coisas. Espero que você tenha acompanhado o texto, que você leia os versículos e que você entenda um pouco mais. O Espírito Santo de Deus te mostre verdadeiramente quem é Deus. Oremos nesse momento. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Pai, por essa escola bíblica dominical, Senhor.
Queremos te falar da saudade que temos dos nossos irmãos, Pai, e te pedimos, Pai, abençoe a cada um e que seja breve, Pai amado, esse período em que estamos, Pai, distantes, Pai, e que logo possamos estar todos fisicamente juntos. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.